Olá, tudo bem, pessoal? Vamos para mais um momento dessa nossa jornada. Mais um momento em que vamos aí poder conversar, falar, discutir a respeito de diversos assuntos. Mais um passo dessa nossa jornada que tem o nome de Jumara, Jornada Única de Mulheres, ancoradas na razão e no amor. E como vocês sabem, esse é um evento que tem por objetivo proporcionar conhecimento, autoconhecimento, proporcionar desenvolvimento pessoal e profissional. E tudo isso por meio de entrevistas, por meio de bate-papos e conversa com pessoas que são referência em muitos cenários nossos. E hoje a pessoa que hoje não, né? Hoje nós já tivemos a Alê falando de riscos em processos de compra imobiliária e agora nós temos uma pessoa que tem uma longa jornada na segurança pública e no meio político também, tá? Uma pessoa que vem aí, que galgou muitos espaços e alçou patamares extraordinários e que eu tenho como uma fantástica referência a mim, em virtude dela ter sido a primeira pessoa que eu entrevistei para minha dissertação de mestrado. Então, meu agradecimento a ela já se faz assim enorme, tá? E eu quero partilhar com vocês a história dela, um pouco de tudo que eu pude conhecer dela e vou trazer aqui para vocês agora com um grande prazer mesmo, nesse nosso momento que, além de buscar proporcionar tudo isso que eu já disse, também é solidário. E vocês poderão acompanhar aí nesse cantinho um QR Code. Esse QR Code, né, printa ele ali, acessa, para quem tiver com computador, acessa aí o seu celular e você vai estar com acesso direto à conta do GAC, Grupo de Apoio a Crianças com Câncer. Uma instituição fantástica, que faz um trabalho maravilhoso e que eu estou em parceria com eles aí, proporcionando a possibilidade de nós arrecadarmos o maior número possível de recursos financeiros a eles, para que eles deem continuidade a esse trabalho espetacular. Tá? E hoje de manhã recebemos um presente assim da Alê, que foi divino e fantástico. Todas essas nossas entrevistas, todos esses nossos momentos aqui, eles estão fazendo algo para o bem da nossa natureza. Hoje nós podemos dizer que o nosso evento é sustentável, né? Nós estamos fazendo ali a otimização de gás carbono e transformando no plantio de árvores. Tá? Isso vai ser feito após o término do nosso evento e eu vou seguramente passar isso, mostrar isso para vocês assim, sem dúvida, tá? E eu quero muito que vocês realmente participem aqui conosco, não deixem de dar a opinião, de fazer comentários, de fazer perguntas. E vamos lá, não vou nem ficar mais falando, não. Nicoluk, tá por aí? Cheguei aqui, tudo bom, César? Como é que você está? Como é que estão todos aí que estão nos assistindo? Já começo com a minha respeitosa continência a todos. Agradeço demais. Olha, estamos aí para o Facebook, estamos para o Instagram, estamos para o YouTube. Aqueles que puderem nos assistir serão nossos participantes imediatos, mas eu tenho certeza que isso vai se eternizar, essa nossa conversa aqui vai ficar por muito, muito tempo lá, podendo ser vista e revista por aqueles que, nesse momento, por um motivo ou outro, não poderão. Então, eu já agradeço e honro demais essas pessoas que estão agora e que virão depois a nos prestigiar, e a senhora por vir aqui fazer esse bate-papo comigo. Bom, primeiro eu quero agradecer, é um prazer rever você e principalmente participar de uma live onde a gente sabe que é motivada por uma campanha solidária numa instituição tão importante como o GAAC.
Eu deixo aqui meu abraço Rosemary Sanz, que é a presidente lá, faz um trabalho extraordinário, conheço o trabalho, também sou também, eu e meu marido, a gente colabora, porque a gente acredita muito nessa causa e sabe da seriedade do trabalho bem feito que é feito por essa instituição. Então, parabéns, César, por estar engajado, por estar ajudando voluntariamente uma causa tão importante como essa. Nossa, é mais do que uma obrigação da minha parte. Eu tenho dito que isso se transformou numa missão de vida. Eu tive algumas pessoas muito queridas mesmo, muito queridas como tias que vieram a falecer, né? Uma delas extremamente especial a mim, né? Com a qual eu convivi por tempos, e minha sogra, que dá nome ao evento, né? Que faleceu há 2 anos atrás. Então, para mim, isso se tornou uma missão de vida. Mas, vamos lá, vamos começar. Eu gostaria muito que a senhora começasse se apresentando. Bom, eu sou... Quem é Eliane Nicolucci? Ih, gente, vamos lá. Tem tanta coisa, assim, bacana. Como toda pessoa, a gente tem uma origem. E eu tenho muito orgulho da minha origem. Eu sou neta de imigrantes russos e poloneses que vieram para cá por conta da Segunda Guerra Mundial. E eles escolheram o Brasil como sua pátria. Então, eu cresci no meio de uma família tremendamente patriota. Meu avô polonês dizia que ele era mais patriota que todos nós juntos, porque nós nascemos aqui, a gente não teve opção. Ele não, ele, por força até do destino, ele acabou escolhendo essa terra como a nova pátria. Então, ele se considerava brasileiro e dizia do amor, da admiração que ele tinha pelo Brasil, porque aqui ele via fartura de água, solo fértil, clima bom, muita abundância, aqui não tem guerra, aqui não tem uma série de problemas que outros países têm. Ele só falava assim, puxa vida, as pessoas precisam dar o valor ao que tem. Então ele achava estranho, ele achava, né, meu avô já faleceu, minha avó polonesa, infelizmente, também faleceu de câncer, né? Foi muito difícil. Era uma pessoa que ela era a coluna vertebral da nossa família, e quando ela partiu, né, de uma forma assim até muito dolorosa, é incrível isso, né? E eu sou filha de um policial militar e de uma professora, e eu falo que quem me inspirou a seguir essa carreira foi meu pai. Meu pai era uma pessoa muito bom de diálogo, uma pessoa muito idealista, um grande esportista. Meu pai, ele praticava todos os esportes e era bom em tudo. Ele era muito incentivador do esporte, que foi outra coisa também que ele e minha mãe me inspiraram muito na questão do amor pelo esporte. E ele falava muito no corpo sã e mente sã, né? Então falava muito disso. E eu acabei ingressando na polícia disso, hein? Eu cheguei a fazer pentátulo moderno e cheguei a conseguir índices para a Olimpíada de Seul. Só que eu treinando, eu descobri que estava no 5º mês de gravidez, estava grávida da minha primeira filha. E aí, uma bênção se transformou em outra, né? Acabei tendo a Carolina na época, que foi uma bênção nas nossas vidas, né? Ou seja, a medalha de ouro veio, né? Veio, e da melhor forma do mundo. Hoje ela tem 25 anos de idade, né? Uma moça maravilhosa. Então, e aí eu acabei ingressando na primeira turma de mulheres que fazia academia do Barro Branco. Eu estava, à época, indo para o 2º ano de engenharia, larguei tudo, porque meu sonho era ser policial militar como meu pai. E, assim, eu falo que eu faria tudo 15 mil vezes de novo. Eu amo de paixão, é uma profissão difícil, é uma profissão muitas vezes desvalorizada, não reconhecida, mas as pessoas não fazem ideia do que nós fazemos pela sociedade, dos milhares, milhões de atendimentos, e 80% disso tem caráter social, não é nem policial. Nós fazemos muito trabalho no dia a dia de assistência, de socorro, coisas que outras polícias do mundo muitas vezes não fazem, né? E acaba recaindo aqui na própria Polícia Militar, até pelo fato de estar presente em todas as cidades, 24 horas, diuturnamente. Tudo que acontece de emergência acaba recaindo para a gente prestar o primeiro atendimento, inclusive
nas ações de defesa civil. O primeiro atendimento, primeiras ações são sempre feitas normalmente pela própria Polícia Militar. Então, assim, foi uma carreira, assim, de muita paixão. É uma coisa que exige muita dedicação. A gente fala que toda profissão, para a gente ser bom, para a gente ser feliz, nós temos que treinar, estudar, estar continuamente aperfeiçoando. E na polícia, você ser bom naquilo que você faz, você treinar, significa a diferença, muitas vezes, entre a vida e a morte. Então, a gente tem realmente uma preocupação muito grande nessa questão do treinamento, do aprendizado, da preparação. Por quê? Porque polícia, gente, não é só catar ladrão na rua, não. A gente tem que aprender a fazer gestão pública do jeito correto, conforme a lei, com lisura, com transparência, lidar com recurso público, trabalhar com estratégia, planejamento estratégico, trabalhar com comunicação social e relações públicas e, principalmente, liderar pessoas. Além de outros vetores como logística e uma série de coisas, né? Mas liderar pessoas, eu acho que é a vocação, aquilo que tem de mais importante, fundamental, porque é isso que vai fazer toda a diferença. E eu acho que, a não ser que a pessoa seja, um hacker, né, uma pessoa que faça joguinhos, não sei, que trabalhe só com informática, eu acho que a maioria das profissões, ela se relaciona com pessoas ou produz coisa para pessoas, né? Mesmo o jogador de um joguinho, né, quem produz um joguinho de videogame, por exemplo, ele precisa estar antenado no que as pessoas gostam, né? Tá conversando, tá sabendo o que é que tá na moda de joguinho para ele fazer algo que realmente agrade ao público. Então, eu acho que uma das coisas que meu pai me ensinou e a vida realmente confirmou é que a gente é o que a gente treina, o que a gente estuda. Então, é muito importante estar sempre se preparando. Segundo, poder é dever. Quanto mais poder a gente recebe, mais dever a gente tem de servir as pessoas. E terceiro, a gente existe em função das pessoas. Tudo que existe é em função das pessoas. Então, eu acho que o mais importante é ter, ao longo da carreira, firmeza, né, conhecimento, equipamento, tudo isso faz parte. Mas, acima de tudo, sensibilidade e respeito. Eu acho que, hoje, olhando o mundo do jeito que está, né, enfrentando uma pandemia que está mexendo com o planeta, né, a gente vê como está sendo importante, como está sendo, necessário as pessoas terem empatia, as pessoas, elas terem sensibilidade no lidar contra as pessoas que estão estressadas, que estão perdendo tudo, estão perdendo entes queridos, que estão isoladas, estão passando por depressão. Então, essa sensibilidade é muito importante no trato hoje, né? E até para a gente poder superar a crise. E respeito, gente, pode ver, as grandes guerras, as grandes desgraças da humanidade acontecem porque ou não se respeita questões raciais, ou não se respeita questões religiosas, ou não se respeita pensamentos divergentes, e eu vejo que é o contrário, a humanidade tem que aprender que as diferenças trazem riqueza, trazem variedade, trazem aprendizado, e que, diante de pensamentos divergentes, nós não temos inimigos, nós temos pessoas na busca de objetivos comuns, que a gente tem que conciliar, mediar. Então, eu acho que esse momento agora talvez seja fundamental para que a humanidade vire a chavinha e a gente possa estar realmente priorizando aquilo que é mais importante, que é o ser humano e, principalmente, trabalhar essa questão da sensibilidade, de retomar aquilo que é mais importante na nossa existência. Não ser simplesmente um gafanhoto passando pela Terra, mas a gente pensar hoje em legado. Eu acho que você, Augusto, que legado que você quer deixar no final da sua vida, quando você partir, né? Que legado que eu quero deixar? Eu quero ser lembrada pelo quê, né? Eu acho que isso é fundamental, até me arrepia. Verdade, né? Eu também, porque é extremamente importante quando a gente traz essa palavra para todo e qualquer momento e discussão que se faça, né? Legado. Legado é algo que construímos a partir do nosso exemplo
construímos a partir das nossas atitudes. E muitas vezes, algumas pessoas aí, alguns profissionais, eles dizem que querem construir um legado, mas são incongruentes, ou nas suas falas, ou nas suas atitudes, né? E por isso acabam não deixando algo bom a ser visto. E isso me remete a pensar duas coisas. Primeiro, uma coisa a ser citada, né, e que é bastante importante, é que, né, em face da sua experiência e da carreira profissional, que foi inicialmente na polícia, a polícia do estado de São Paulo é ainda a segunda maior polícia do mundo? Olha, sim, é uma das maiores polícias do mundo. Eu não sei dizer se é a maior, mas está entre as maiores polícias do mundo. Eu tive a oportunidade, no doutorado de segurança pública, de ir para a Inglaterra e lá conhecer a Universidade de Polícia de Brants Hill. É uma cidadezinha que fica na periferia de Londres, numa cidade próxima de Londres, e lá eles formam comandantes de polícia de toda a Europa. E, na época, a comandante dessa Universidade de Polícia de Brants Hill comentou com a gente, com a nossa delegação, que ela era uma conhecedora e uma estudiosa de todas as polícias do mundo, até para poder trabalhar na formação de policiais turcos, russos, romenos, ingleses, né? Eles fazem realmente uma formação lá. E ela falou que, na opinião dela, diante de tudo que ela viu e aprendeu, ela considerava a Polícia Militar do Estado de São Paulo uma ou talvez a melhor polícia do mundo, porque ela falou que, diante de uma quase que guerra diária, de uma situação de extremo conflito social, de várias carências sociais, que, por exemplo, o policial da Inglaterra não enfrenta, eles não têm esse tipo de atividade, ela via na gente muito profissionalismo, procedimentos operacionais muito bem elaborados, diretrizes e padrões muito bem elaborados e, principalmente, uma capacidade de versatilidade, de criatividade para o bem da Polícia de São Paulo. E aí a gente brincou com ela. O nosso ladrão também tem uma criatividade maravilhosa para o mal, né? Então a gente também tem que ser criativo, não adianta, brasileiro é muito criativo. Verdade. E aí, como eu estava dizendo, né, isso me remete a uma segunda questão. Se a polícia é tão grande, né, essa nossa polícia do estado de São Paulo, e temos outras grandes polícias aqui no nosso Brasil, né, porque temos um país praticamente continental, né? Como é que é comandar batalhão, como é que é comandar uma região como a senhora fez? 39 cidades sob seu comando, vários engajamentos, né? O ambiental, o aéreo, né? Como é que era isso? BAEP, né? Então, tudo isso aí. Bom, eu confesso para vocês que o meu sonho de final de carreira era poder comandar a unidade que fizesse a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Esse era meu sonho, assim, de coroamento de carreira. E por que isso? Porque eu cresci nessa região. Eu sou uma pessoa que conhece cada uma das 39 cidades. Estive de noite, de dia, debaixo de chuva, em situação de desastre, em situação de festas, né, assim, de romeiro, turística, verão. Então, a gente percebe a beleza, a grandiosidade aí da nossa região. Então, meu sonho era poder liderar, poder trazer resultados nessa região. E eu lembro que eu me preparei muito para isso. Realmente, eu estudei muito e preparei principalmente uma grandiosa equipe. Eu acho que o maior legado de um líder é você formar novos líderes, você formar pessoas melhores do que você. E nisso eu procurei realmente me dedicar, ter uma equipe muito competente, porque ninguém faz nada sozinho. A gente pode ser, se não tiver uma equipe de pessoas que acreditam, que remam para o mesmo lado, que fazem acontecer, a coisa não flui. E eu lembro que a gente tinha grandes desafios aqui na região. A começar pela questão de desastres naturais, que normalmente em períodos de janeiro a março afetavam, e a gente tinha que colaborar dentro de um sistema. Aliás, eu por muitos anos
acumulei a função de coordenação regional de defesa civil aqui, então a gente acabava se engajando nessas questões. A questão da melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão, da gente aproximar a polícia do cidadão, porque a gente sabe que nós temos aí uma limitação na questão de recurso, de viatura, de pessoal, né? Então, cada vez encolhe mais e a população está crescendo. E se a gente não tiver inteligência e engajamento com a nossa população, o resultado fica mais difícil. Então, a gente procurou priorizar coisas como a vizinhança solidária, que é uma prática maravilhosa que traz realmente resultados consistentes, fortalecer o CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança, trabalhar muito com audiências públicas, onde eu falo da cara a tapa, né? A gente prestava contas à população localmente, né? E deles ouvia também os anseios, as angústias para melhorar a nossa prestação de serviços, né? E, principalmente, muito investimento no policial, na questão de treinamento, na questão de melhoria da capacitação física deles, treinamento de procedimentos operacionais, e uma coisa da qual eu me orgulho muito, olhar o lado humano do policial. Então, eu era uma pessoa muito próxima, eu dialogava muito, desde a ponta da linha até os meus comandantes, e isso encurtava distâncias, fazia com que eu construísse soluções conjuntas, e uma das coisas foi contar com a colaboração da própria população. Em que aspecto? Quando eu assumi o comando em 2014, uma das minhas grandes preocupações era o índice de suicídio. Nós tínhamos muito suicídio de policiais, por motivos financeiros, problema de desestruturação familiar. A vida do policial ela é muito difícil. E aí, diante dessa preocupação, eu pedi ajuda de padres, pastores, capelães, né, que pudessem voluntariamente vir prestar um serviço nas nossas preleções diárias. O que é preleção? Quando o policial assume o serviço, a gente faz como se fosse um pequeno treinamento e passa as diretrizes do dia, do serviço, e nesse momento a gente pediu para que os capelães viessem e trouxessem uma palavra ecumênica, uma palavra de força, de consolo, de fé, de valorização, né, da importância do trabalho deles para a população. E olha, eu vou te falar, a partir desse trabalho, a gente conseguiu identificar policiais que estavam em vias de cometer suicídio, policiais que estavam passando por problemas gravíssimos, assim, familiares, coisas muito graves, e nós conseguimos praticamente aqui na região zerar o índice de suicídio policial. Então, eu acho que essa aproximação com a comunidade, a melhoria da confiança da comunidade para com a sua polícia, e essa valorização da vida do policial, uma melhoria de qualidade de vida, para mim foram assim, os legados dos quais eu mais me orgulho, além de ter sido sou a fundadora, né, a criadora do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, a Rota do Vale, né? Foi no nosso comando que essa grandiosa unidade foi constituída. Que coisa linda de se ouvir. Até porque hoje nós somos bombardeados por informações de todos os lados, né? E nós sabemos que quando a gente trata informação, ela tanto pode ser positiva quanto negativa. E a nossa mídia, ela acabou por desenvolver uma prática que o ruim vende mais, que o que machuca, né, gera mais atenção ou coisas assim do tipo. Então, eu vejo a polícia como uma instituição das mais fantásticas, né, e das mais complicadas a se gerir, e que, vez por outra, acaba enfrentando algumas barreiras, né, a se pensar assim um número de mais de 110 mil oficiais, pensar que às vezes 1, 2, 3, 10 denigrem uma imagem que é grandiosa, né? É essencial. A gente fala, pessoas cometem erros, só que o índice que nós temos hoje de denúncias de erros é 0,01%, é muito baixo diante da grandiosidade do trabalho da maioria esmagadora de bem. E assim, é muito... Mas se o policial ele não faz um parto no meio de um trânsito caótico, se o policial
resgata uma pessoa de cima do prédio ali, pronta ao suicídio, isso não sai na mídia. Sim, é um trabalho que não aparece. Extremas, o que aparece é aquele policial que bateu numa pessoa, e assim, é chato, né? Porque eu entendo que o policial, ele é um ser humano, ele é uma pessoa com dificuldades, com problemas de relação, com falta de dinheiro, endividamento, e aí isso tudo, vez ou outra, aflora com um único diferencial. Ele tem uma arma, ele porta uma arma. Né? E aí, às vezes... Então, César, uma coisa... Então, uma coisa que é importante, aí entra uma utilidade pública agora que eu vou falar. É muito importante que as pessoas, quando presenciem algo errado, denunciem, né? Então, eu acho que essa coisa hoje da gente ficar em cima do muro, de dizer isso não é comigo, a gente tem que mudar isso. E hoje nós temos canais de denúncias muito bons, que preservam vamos dizer assim, anonimato, né? O 181 diz que denúncia é um caso desse. A próprio contato com a corregedoria da Polícia Militar é também um caso que preserva a identidade do denunciante. E quando você denuncia, você ajuda a retirar do nosso meio aqueles maus profissionais, o que é muito bom. Ou faz com que algum erro que foi cometido, ele seja devidamente corrigido. Então, isso é muito importante também. Tá bom? Então, entra como utilidade pública, denuncie. Não fique em cima do muro, não. Legal, até porque, como eu disse, né? E a senhora fez questão de trazer números estatísticos, né? 0,01%. Né? Uma corporação de 110 mil, no mínimo aí, né? 110 mil oficiais, você ter 1, 2, 10 que cometam situações assim, é realmente algo baixíssimo e que vem... a alicerçar essa situação que a senhora colocou, né, de que é fundamental tratá-los como pessoas, entender que eles têm problemas a serem resolvidos. E a liderança é fundamental, né? Entra esse aspecto aí que a senhora citou. A liderança é fundamental, que muitas vezes a gente sabe que eu vou pensar aqui, né, bobamente, tá? De quem está de fora. Um coronel da Polícia Militar, ele tem que ter percorrido uma carreira acadêmica grandiosa, né? Eu sou da carreira acadêmica, né? Então, hoje eu estou numa instituição de ensino federal, então eu entendo dessas premissas de estudo, necessidades de você se imbuir ali em livros, conceitos, teorias, e isso aliado à vivência e o cotidiano prático, né? Então, eu imagino que seja algo que não é dos mais fáceis para uma carreira de uma mulher em especial, né? Porque de 1985, né, a primeira turma que a senhora ingressou ali, então nós tivemos pelo menos 100 anos antes de uma instituição machista, né? Na verdade, eu acho até, para mim, para as mulheres que estão hoje na corporação, a gente não tem essa percepção. Por quê? Porque a partir do momento que você presta o concurso e você faz a escola e enverga uma farda, não importa se você no teu sexo, raça, cor, credo, classe social, você é um policial. E você vai ser tratado com absoluta igualdade dentro da instituição. Você vai ter as mesmas oportunidades e espaço dentro dessa instituição. O que vai distinguir as pessoas é o esforço, a dedicação e o mérito. Então, eu venho de uma instituição que considera muito o mérito. Para a gente chegar, por exemplo, num cargo de coronel, a gente tem que fazer um mestrado, um doutorado, tem que ter uma carreira ilibada, né, uma conduta ilibada. Então, tudo isso pesa. E nós somos ensinados nas nossas escolas de formação a tratar todo mundo com absoluta igualdade, dentro das premissas de direitos humanos, conforme procedimentos operacionais padrão. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas
Nossa, você é uma mulher? Então, a gente às vezes não percebe isso, porque a gente conquista esse espaço dentro da própria instituição por mérito. E os policiais que nós comandamos reconhecem isso. E quando a gente tem essa empatia, uma liderança servidora, uma liderança que sabe que está lá para servir, né, para fazer as coisas funcionarem, a coisa flui, a coisa anda. Daí que eu volto a falar da importância da sensibilidade. A gente pode ser duro, firme, tem que tomar decisões difíceis, não pode correr da reta, né? Não pode fugir do perigo da decisão, mas você não pode perder a sensibilidade jamais. Isso é uma coisa que é humana. Que bacana, bom saber disso. E vamos lá, né? Eu gosto muito desse assunto, né? Acabei escrevendo artigo a respeito da polícia por teu intermédio, por teu motivado aquela entrevista. Tive, inclusive, o teu encaminhamento ao QG da polícia lá em São Paulo, né? O qual, né, fiquei fascinado e encantado de conhecer, né? Uma estrutura espetacular. Mas, né, tua história ela não se volta só à polícia, à liderança, né, enquanto coronel, né? Você também se envolveu a questão da política. E aí, vamos lá, eu posso esquecer de alguma coisa, mas secretariado municipal, candidata à prefeitura, candidata a governo do estado, né? O que te motivou a se imbuir também e se engajar nesse meio da política? Já que hoje nós vemos que a participação da mulher nesse meio, ela tem tido uma grande crescente. Ela tem realmente sido incentivada. Diria que existem questões que fizeram isso acontecer, a questão de determinações legais, né? Todos os partidos eles precisam ter um mínimo de 30% de participação feminina, e nós vimos que em eleições anteriores essa participação era fake news, vamos chamar dessa forma, né? Era uma coisa que não era tão de fato trabalhada, cumpria-se o protocolo, mas não se incentivava de fato. E agora, não sei se por um processo de motivação espontânea das mulheres, elas estão tomando ali, de fato, né, a sua participação nesse meio. E aí, exemplo, a nossa região aqui, com 4 prefeitas eleitas, né, o que já é um número expressivo e que eu, pelo que eu sei, anteriormente não tinha tido nada no gênero, né? E a senhora concorrendo a governo de estado, né? Me conta tudo isso daí. Bom, César, assim, eu acho que o que me levou à política foi um certo inconformismo, e eu vou explicar o porquê, até em razão da minha profissão. Primeiro que todos nós já somos seres políticos, né? Quando a gente faz a mediação em casa para decidir uma série de coisas, em família, a gente está fazendo política, né? Está tentando fazer... quando envolve, né, vizinho, a gente está sempre fazendo política, né? Mas a política partidária, aquela que é uma política que lidera, que decide os rumos do nosso futuro, que decide o futuro da nação, que interfere na vida de todos os cidadãos, que é a política que envolve o trabalho do executivo, do legislativo, né? Essa eu me senti motivada porque ao longo de 30 anos eu trabalhei numa profissão muito sensível, que é na área de segurança pública. E segurança pública, como você mesmo estudou, ela não é causa, ela é consequência. E na verdade, as pessoas esquecem que a causa, a gente tem que, sempre que a gente quer resolver um problema, a gente tem que atacar as causas, né? Identificar e atacar as causas. E quais são as causas da violência ou que impactam na segurança? Começa na questão da família, famílias estruturadas, né? Família que transmitem valores. Depois passa pela fé, que seja qual for a fé, passa valores de convivência social, de respeito aos mais velhos, né?
de fazer o que é correto. Depois, a gente passa pela educação. Educação é um fator importantíssimo na vida de uma sociedade. Quanto mais educado, mais culto é uma sociedade, menos violenta ela é. Depois entra a questão cultural, e aqui no Brasil a gente tem muito essa questão da lei de Gerson, a lei do mais espertão, né, de dar nó em pingo d'água, que é uma cultura muito ruim, né, uma cultura que não respeita, que quer tirar vantagem o tempo todo dos outros, né. Depois a gente tem a questão de estruturação das nossas cidades, que entra a questão de habitação digna, saneamento básico, oferta de emprego, trabalho digno, a questão de lazer, esporte de qualidade, né? Tudo isso, na verdade, constrói sociedades mais saudáveis, mais seguras, mais justas, mais equilibradas. E, por fim, nós temos as leis, né? Leis que precisam ser bem elaboradas, que precisam ser aplicadas e que precisam ser fiscalizadas, elas precisam ser cumpridas, né? Precisamos fazer cumprir. E aqui no Brasil, eu acho que é um dos únicos lugares do mundo onde a gente ouve falar que tem lei que pega e lei que não pega. Então tem algo errado, né? E aí, quando tudo isso falha, quando tem falha lá na família, a família está desestruturada, o jovem sem valor, não tem opção de lazer, falta trabalho, tudo isso recai como um problema para a polícia, para a segurança pública, de alguma forma vai desaguar lá. E depois da polícia ainda tem Ministério Público, Poder Judiciário, né, que tem que ser justo, tomar as decisões corretas para poder efetivamente punir quem está errado, né? E, por fim, o sistema prisional, cuja função é punir, mas também é reeducar a pessoa para que ela retorne melhor à sociedade. Olha só como é complexo. O reingresso à sociedade de uma forma digna, né, que hoje a gente sabe, por inúmeros fatores, que é um dos pontos falhos, né, que nós temos. Sim, então, vendo tudo isso, eu entendi que se nós não melhorarmos e não mexermos de verdade nas causas raízes da violência, que é exatamente tudo isso que eu falei, a gente não vai conseguir melhorar nosso Brasil. Não adianta botar mais viatura na rua, mais polícia, que isso não vai, é um buraco sem fundo, a gente tem que mexer na causa. E aí eu decidi me colocar na política, até por influência de um amigo, o deputado federal Capitão Augusto, que ele me desafiou, ele falou: Coronel, a senhora é uma pessoa tão inconformada, preparada, vem ajudar a gente na política. E aí eu falei: Augusto, de jeito nenhum, eu tenho nojo de política, né? Ele falou: por isso que a coisa tá, as boas pessoas não querem se colocar, né? E aí eu acabei aceitando, na época, em 2018, me colocar como deputada estadual e dobradinha com ele. Só que no meio do caminho, aconteceu que o então governador de estado me chamou para conversar, para que eu viesse, né, colaborar com ele como vice. E isso me assustou, claro, foi um susto enorme, né? Mas na conversa com ele, o que ele falou? Ele falou que havia uma polarização política muito ruim, de esquerda, direita, nós contra eles, né? E ele falou que numa pesquisa ele descobriu que eu tenho um perfil de diálogo, de conciliação, de ser uma especialista em resolver crises, e que esse era um perfil que ele precisava, porque ele falou que ele precisava fazer um governo para todos, um governo que realmente atendesse a todos e reduzisse um pouco essa polarização. E o plano de governo dele, ele era muito voltado, muito focado para a questão da educação, desenvolvimento econômico com foco na geração de trabalho, renda para as pessoas, programas habitacionais, e eu gostei, eu acreditei, eu falei, meu Deus, é tudo aquilo que eu acredito como causa raiz, né, de prevenção da violência. E acabei, naquela época, tendo uma experiência extraordinária. Eu percorri quase 50 mil quilômetros em pouco mais de 40 dias por terra, né? Conheci o estado todo, foi uma experiência maravilhosa e que me mostrou que realmente é importante que tenhamos boas pessoas, pessoas preparadas, pessoas responsáveis na política. Bom, passou aquela experiência, foi por um pouco, foi muito interessante, eu acabei sendo motivada a vir colaborar e me colocar como candidata a prefeita da minha cidade, e eu vim com sangue nos olhos, porque eu falei, meu Deus,
de novo a oportunidade de poder mexer exatamente com as populações mais vulneráveis, com a educação de base, esporte de base, né? Construir algo, assim, diferente, né? Alguma coisa... E, assim, eu me motivei muito e aprendi muito, porque daí a gente ouve as pessoas, a gente entende quais são as angústias, né? As expectativas, e tudo isso aconteceu em meio a uma pandemia, que é uma coisa terrível, né? A gente vê coisas terríveis, tudo. E, assim, também foi um aprendizado, uma experiência muito legal. E hoje eu tenho um projeto de resgatar aquele plano lá atrás, original, e novamente me colocar como possível aí candidata a deputada estadual, né? Até em razão de conhecer muito a nossa região, de saber dos problemas e de ter projetos, né, assim, voltados não só para a segurança, mas para meio ambiente, causa animal. Eu acho que é tanta coisa assim que a gente pode estar ajudando, né, que eu tô realmente muito motivada, mas eu acho que é muito importante nesse processo a gente nunca deixar de ouvir as pessoas. Quem vai dizer, quem vai mostrar para a gente o que precisa, quais são as prioridades, são as pessoas. Então, a gente tem que ter estar sempre aberto, né? Estar sempre criando canais de comunicação e trabalhando com muito diálogo e muita transparência. Eu creio que este momento, eu até peço às pessoas, de novo, a utilidade pública, né? Acompanhe a política, por mais que você fique com raiva, por mais que às vezes você não acredite, gente, não tem jeito, é a política que governa a nossa vida, e se a gente não estiver atento a quem está lá, o que essas pessoas estão fazendo, estão votando, estão estabelecendo como leis, regras, as decisões, a gente está na água de salsicha, desculpa falar, mas a gente vai ser, tipo Matrix, né, a gente vai estar lá, mas vai estar sendo manipulado, né? E o pior, a gente vota nessas pessoas, né? Somos nós que escolhemos. A consciência do voto, ela talvez seja a maior ferramenta que nós temos para realmente mudar realidades, as realidades sociais às quais nós estamos inseridos e que tem o seu papel fundamental, ou talvez a sua maior base, a política, né? Dificilmente, a senhora já citou isso, dificilmente uma pessoa não exerce de política, o que é muito complicado, né? Eu gosto muito de falar que existe uma grande diferenciação entre política e politicagem. Talvez hoje nós tenhamos uma grande prática de politicagens nas mais diversas esferas, eu diria que em todas, municipais, estaduais, federais, e essas politicagens é que geram entraves ao exercício, né, de uma figura política como um vereador, como um prefeito, como um deputado, como um senador, né, e até mesmo o presidente, né? São todas as esferas e que vez ou outra acabam fazendo essa miscelânea, não sei dizer se seria isso, né, de trabalhar a política por meio da politicagem ou usar da politicagem para o exercício da política. Isso é muito complicado, né? Mas uma pergunta que me surgiu. A senhora saiu, né, da Polícia Militar no mais alto escalão, aposentando-se por um exercício aí de 30 anos de prestação de serviço. O que normalmente uma pessoa ela busca fazer é vou para a praia, vou descansar. E aí a senhora se envolveu já na política num escalão, vamos considerar médio, municípios, estado, né, e federação, né, num escalão já bastante alto, o que entra à altura do cargo que exercia, né, algo natural até, eu diria, né, mas ficou ali na lapela de um homem, né, fazendo campanha, né, aquela coisa toda. Como é que foi isso daí para a senhora? Então, quando eu fui chamada, o então governador deixou claro que ele não queria uma vice-banana. Ele falou que
É verdade, estou falando, foi esse termo que ele usou. Ele falou, não quero uma vice-banana. Ele falou, primeiro, que foi um pedido da esposa dele para que a vice fosse uma mulher, exatamente para que houvesse o equilíbrio, né, na governança de alguém que agregasse a sensibilidade, todas aquelas qualidades que normalmente são próprias de uma mulher, né? Eu acho até aquele sexto sentido que a gente tem, que a gente parece às vezes bruxa, né? Adivinha as coisas, né? E aí ele falou que ele queria que eu trabalhasse, que eu colaborasse, no sentido de fazer aquilo que eu fazia melhor, olhar com um olhar especial para a segurança pública, nessa área de gestão pública e principalmente pacificando conflitos, fazendo com que a gente pudesse caminhar numa governança muito conciliadora, de muito diálogo, e isso me encantou. Eu senti que eu tive muito espaço, ele confiou muito no meu trabalho, me deu muita liberdade, e a mesma coisa eu falo quando eu tive a oportunidade de ser secretária em Jacareí. Eu fui chamada pelo então prefeito de Jacareí, né, para ser secretária de Segurança e Defesa do Cidadão, e eu peguei áreas complexas, porque é a Guarda Municipal, Defesa Civil, fiscalização de posturas, PROCON, e para montar o Centro de Operações Integradas, o COI, né, o Sistema de Monitoramento por Câmeras. E eu tive total liberdade de poder trabalhar, interagir e aprender, gente. É impressionante como a gente aprende, como a governança de um município, ela atinge diretamente o cidadão. Quando o trabalho é bem feito, o cidadão tem suas necessidades mais básicas supridas, que é a saúde, segurança, né, de primeiro atendimento, uma boa educação. Quando há um distanciamento entre a prefeitura, né, e a sua comunidade, isso gera problemas muito graves. E eu percebi lá, eu aprendi lá uma boa governança, um trabalho muito interativo entre o secretariado, uma conexão entre as áreas de gestão que a gente vê em poucos locais. Então, disso tudo, assim, o que me gerou de aprendizado? Eu acho que a mulher, ela precisa, sim, ocupar espaços de liderança. Mulher não é melhor, não é mais competente, não é isso. Homens e mulheres, independente de cor, sexo, raça, como eu disse, eles têm uma capacidade de aprender, de se doar, de ter idealismo, né, de colocar em prática sua vocação. Quando você dá espaço para as mulheres, eu acho que há um mix interessante, eu acho que essa combinação dá muito certo, porque você pega um pouquinho mais de uma razão, mistura com sensibilidade. A mulher conhece o que é amamentar uma criança, o que é dar à luz a um filho, sabe das dificuldades de fazer o lar funcionar, né? A gente sabe hoje que 40% dos lares brasileiros têm como chefe de família uma mulher. Então, eu acho que esse equilíbrio, esse espaço, ele é muito importante. Então, não é competição, mas é colaboração, é união de esforços, né? E ainda nós temos um número muito pequeno de mulheres, em que pese a gente ter uma cota de 30% para poder garantir o espaço mínimo das mulheres, por exemplo, na representação política, na liderança política, nós alcançamos, em média, 15%, em alguns locais 10%, ou seja, mesmo com a cota, a gente não está... E olha, gente, cota não é que limita 30%, pode ser muito mais, pode ser 50%, 60%, só que a gente está conseguindo chegar nos 10%, 15%. Então, a gente vê que ainda tem muito caminho pela frente. E uma vez me perguntaram, mas por que as mulheres não conseguem? Não é falta de competência, não é isso. Eu creio que as mulheres, elas às vezes, elas não acreditam muitas vezes no próprio potencial, não acreditam que elas podem chegar lá, que elas têm sim condições de chegar lá, e muitas vezes as mulheres, elas se assustam porque a política não é para amadores, gente, também tem outra coisa. Às vezes as mulheres são chefes de família, cuidam dos filhos, têm uma gama de atividades e não conseguem ter, às vezes, a dedicação para estar numa campanha, então é uma dificuldade a mais. Então, o apoio da família é fundamental. Eu acho que se hoje eu sou a Coronel Nicolucci, pude participar já de 2 pleitos eleitorais, né, 2 eleições, foi porque a minha família é extraordinária e me apoiou em todos os momentos. Nossa, que bacana de ouvir isso. E essa frase, né,
a política não é para amadores. Realmente é uma frase que é talvez um grande chavão dito aí por vários e vários políticos. Será que não é isso que acaba alicerçando essa manutenção ou vitalidade de tantos políticos que nós temos aí espalhados pelo Brasil, nas nossas regiões, né, nos nossos estados? Será que não é isso? Será que realmente precisa se ter, de repente, projetos de políticas voltadas ao engajamento da mulher nesse meio? Será que as instituições não precisam trabalhar essa questão? Bom, César, eu vou mais longe. Hoje eu tenho plena consciência de que as reformas são fundamentais. Nós tivemos aí a reforma previdenciária, urgente precisa ter reforma tributária, precisa ter reforma administrativa, mas precisa sim ter uma reforma política. Esse sistema político, ele privilegia ou quem está no poder ou quem tem muito dinheiro, infelizmente. Então, ela acaba limitando muito, às vezes, a participação das pessoas. E quando a gente fala, por exemplo, de uma reforma política que traga o voto distrital, por exemplo, que vai eleger representantes realmente, né, dar chance para pessoas de forma regional escolherem os seus representantes, eu creio que isso seria um grande avanço. Além de reduzir custos de campanha, né, reduzir uma série de coisas, geraria uma economia e, vamos dizer assim, privilegiaria ou daria mais chance para líderes locais fazerem um trabalho pela sua região e também serem cobradas pelas pessoas da sua região. Porque um grande problema hoje que a gente vê também na política, o cara ou a pessoa elegeu, beleza. Aí ele some, ele vai, parece que para um outro planeta, né? Vai usufruir do poder, vai usufruir das benesses, né? E muitas vezes ele não dá retorno, ele não presta contas às pessoas, vai voltar a aparecer em vésperas de campanha. Repara nisso, vê como é que funciona, né? Então eu acho que a gente precisa ter o político mais próximo da sua base eleitoral, das pessoas que o elegeram, para que ele possa ser cobrado, para que ele tenha que prestar contas continuamente daquilo que ele faz. E essa figura ele tem que ter um engajamento direto, né? Como a senhora havia citado lá atrás, ele dar o tapa à cara, né? Dar a cara a tapa, porque aí a gente vê, por exemplo, deputados com diversos assessores que são os seus braços na região. E ele, propriamente, que foi eleito por uma determinada região, ele nem aparece, né? E, normalmente, o expediente dele em Câmara ou coisa assim do tipo é de um curto espaço de tempo, um dia, dois. Não, e aí eu só te falo uma coisa, e aí para piorar, lembra que nós falamos que poder é dever? Poder é dever de servir, né? E aí o que acontece? Por isso que eu falo que política não é para amadores. Quem consegue se eleger, no final, acaba trabalhando, não para prestar muitas vezes serviço, eu não estou generalizando, tá? Nós temos bons políticos, temos boas pessoas, mas se você for olhar onde estão os problemas, a pessoa trabalha para se manter no poder, não mais para prestar serviços à população, mas ela faz sistemas para se manter permanentemente no poder. E é isso que nós precisamos estar atentos e mudar. Eu acho que as pessoas têm que estar mais de olho, né? Tem que estar mais atenta ao currículo, ao que é a pessoa, um histórico de vida, qual o legado que essa pessoa está deixando, né? A questão da transparência. Então, acho que nós somos muito importantes, cada um de nós, no voto. Eu acho que a gente tem que saber escolher um pouco melhor e parar com essa questão também do clientelismo. A gente vê muito isso. Ah, porque ele me furou a fila da saúde, ele me passou na frente no exame. Mas peraí, e a melhoria do sistema de saúde que vai atender melhor a todos, né? É isso que nós temos que trabalhar. Transparência, né? Clareza nas regras de atendimento e melhorar os sistemas para que eles funcionem para todos. É isso. Nossa, isso é fantástico e talvez seja o grande desafio de nós, pessoas, referências, formadoras de opinião, engajadas em buscar promover o conhecimento, promover o autoconhecimento, né, o desenvolvimento das pessoas,
seja ela pessoal ou seja profissional. E é por isso que eu busquei, né, em homenagem às mulheres, em homenagem às pessoas de bem, né, realizar um evento como esse, que vai aí até o dia 21/3, né, são 2 semanas diretas, onde nós vamos tratar de diversos assuntos aqui, justamente para gerar esses esclarecimentos, gerar essa, às vezes, ponta de dúvida na cabeça de uma pessoa para que ela comece a desenrolar fios, né, e que vão tornando-a possível de pensar que ela não é só uma pecinha num conjunto da sociedade. Ela talvez seja uma grande engrenagem a modificar processos que estão sendo executados e que não fazem bem a um coletivo. Tá? Eu não tenho palavras para agradecer aqui, né, tua presença. Posso só fazer uma complementação? Assim, pensando nisso tudo, nós temos aí quase 52% do eleitorado são mulheres. E nós temos hoje 10 a 15% de mulheres eleitas. Olha só que paradoxo, né? E os jovens, gente, eu acredito muito na juventude, eu acho que hoje os nossos jovens, eles estão mais antenados. As redes sociais, elas podem, às vezes, trazer muita informação de má qualidade, mas elas democratizaram a informação de uma forma muito legal. Então, eu acho que se a gente souber procurar boas fontes de informação, usar as redes sociais de forma correta, de forma ética, né? Sempre apresentando, falando a verdade, né? Filtrando, tirando fora a mentira, o exagero, né? E pedindo para que as mulheres e os jovens, eles fiquem mais atentos, eles sejam mais, assim, parcimoniosos, mais críticos hoje na construção. E eu não quero falar em nova política, eu quero falar a construção da boa política, aquela política que vive para servir, para trabalhar pelo cidadão e pelo interesse público. Eu creio que é isso que a gente pode resgatar e eu conto muito com você, César, para ajudar realmente nessa sensibilização, nesse despertar desse novo cidadão, que eu acho que é isso que a gente precisa, é ter brasileiros mais conscientes, mais engajados, menos manipulados por interesses pequenos e pela má informação. Deus te abençoe, uma delícia estar aqui com você. Agradeço demais e pode contar comigo sim, porque eu acredito que nós temos por obrigação orientar, temos por obrigação fomentar discussões, né? Não devemos direcionar, seja para lá ou para cá, em momento algum. Eu acredito que somos livres de escolhas e somos seres pensantes, tomadores de decisão. Então, em momento algum, eu digo, siga esse, faça esse. Pode ser que em dados momentos eu já tenha citado a um ou outro amigo, aluno, pessoa de forma geral, a minha escolha, a minha opção, e eu normalmente, quando apresento a minha escolha, eu também apresento as minhas razões, apresento os meus motivos, porque eu sou um tomador de decisão e eu fomento muito isso, né? Sem indicar, né? Siga esse, faça aquele, porque senão a gente vai entrar nesse mecanismo, né, de uma forma a não permitir mudanças. Vez ou outra, as mudanças, elas não são tão benéficas quanto nós imaginamos, né? Que poderiam ser, vez ou outra, as mudanças, elas não nos causam aquilo que gostaríamos que causasse. Mas nem por isso devemos ser ali inertes e ficar parados acreditando que o que existe é o melhor, né? Precisamos realmente tomar as rédeas da nossa consciência e decidirmos o que pode nos ser melhor. Acreditar e cobrar, né? E cobrar. Porque se a gente não faz esse papel também de cobrador,
né, a gente vai ficar ali na estagnação e vai aceitar tudo e para tudo, amém. E não é assim Isso. que devemos ser. Né? Não é assim que devemos ser. Bom, eu gostaria que a senhora nos deixasse aí, né, a mim e a todos que estão acompanhando, que vão acompanhar por todas as mídias possíveis aí que eu busquei, né? Porque a ideia é realmente ramificarmos o conhecimento, a possibilidade de melhorarmos essa nossa consciência, como eu disse, né? E reforçar que esse também é um evento solidário, então quem tiver a oportunidade, está aí um QR Code para você acessar direto o GAC. Então, gostaria que a senhora deixássemos uma mensagem, deixássemos algo que possa aí nos fazer refletir e também um convite, tá? Nós temos um grupo deste evento com pessoas muito engajadas, pessoas muito importantes, que eu gostaria que, pelo menos no período, né, sei que a senhora participa de inúmeras atividades, inúmeras coisas, mas pelo menos no período desse nosso evento, até o dia 21/3, se a senhora puder participar do nosso grupo, vai ser Tô assim dentro. enriquecedor e eu gostaria que as pessoas tivessem a oportunidade de acessá-la, conversar, assim como eu tive, estou proporcionando isso a eles, porque é fundamental que nós tenhamos consciência do papel da mulher enquanto líder, do papel da mulher na política, né, nesse meandro todo que nós vivenciamos hoje. Então, nos deixe uma mensagem, por favor, né? Fique conosco. Bom, gente, vamos lá. Eu vou falar agora como uma especialista em gestão de crise. Às vezes a gente quer, no momento em que está enfrentando uma crise, a gente quer de alguma forma resolver, ajudar, quer fazer as coisas, quer ou fica angustiado de não saber o que fazer. Então eu vou dar uma dica. Olhe para dentro da sua casa. Ajude aqueles que estão bem próximos de você. Às vezes a gente está querendo mudar o mundo, né? Ajudar meio mundo e a gente acaba não olhando para dentro da nossa própria casa. Não percebe que alguém está precisando de atenção, de ajuda, de um momento de conversa, de uma massaginha no pé. Às vezes o seu gato está precisando de um carinho, o seu cachorrinho de passear um pouquinho, uma atenção. Gente, eu acho que a primeira coisa que a gente pode estar ajudando ao mundo e a nós mesmos é cuidando da nossa própria casa, sabe? É olhando para a nossa família, educando, fortalecendo valores e, principalmente, neste momento tão crítico, passando a certeza de esperança e de amor, porque o amor cura, o amor ele salva. E a gente precisa, acima de tudo, ter esperança nesse momento de que nós vamos superar essa crise e vamos sair dessa crise mais fortes. Mas comece ajudando na sua própria casa. Tá aí. Que maravilha. Né? Não tenho que acrescentar isso como uma mensagem digna e do grande quilate que é a senhora. Né? Então, e me colocou numa saia justa, viu? Vou acabar tendo que fazer massagem no pé da minha esposa hoje por conta disso. Mas não tem problema, faço com muito amor, até porque, como a senhora mesmo disse, temos que cuidar da nossa casa primeiro. E a minha esposa é uma das pessoas a qual eu faço questão de, para todo mundo, estar declarando sempre meu amor. E ela foi a primeira pessoa ao qual eu pedi autorização para fazer esse evento. Né? Ela, um evento que recebeu o nome da mãe dela, algo extremamente grandioso e importante. Então, fazer uma massagem no pé, né, vai ser um mínimo. Agradeço demais, 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 né, por tua presença aqui, por estar dentro do nosso grupo, né, vai estar participando conosco e pode lá estar comentando, pode estar enriquecendo esse momento lá conosco também. Te agradeço demais, né, e fique com Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tchau, Augusto. Tchau, César. Fica com Deus. Gente, o que dizer, hein? O que dizer? Nossa, para mim, né, algo fantástico e
vou dizer para vocês, tem muito mais pela frente. A gente vai aí percorrer inúmeros passos. Afinal de contas, nós não estamos numa simples caminhada, nós estamos numa jornada. E daqui um pouco eu estou de volta com vocês e com o Léo também, né, que vai falar do desenvolvimento pessoal como uma chave para o sucesso. Então, bora, segue adiante e nos acompanhe aí, né? Se você tiver possibilidade, se inscreva nos canais pelos quais você está assistindo, porque vai ser muito importante a sua participação. E entra no nosso grupo lá, que está na bio do meu Instagram, né? Tem lá por referência também no YouTube. Bora que você vai ser muito bem-vindo. Fiquem com Deus e até daqui a pouco.